Olá, turma. Vamos aqui a uma aula de relações métricas no triângulo retângulo. Na verdade, uma segunda aula, né? Tem uma primeira aula em que no canal foi expresso, foi explicadinho as relações métricas, né? As formulinhas. Mas vamos recapitular rapidamente antes de partir para um exercício, né? Concreto. Então, relações métricas, relações das medidas no triângulo retângulo. Em que contexto isso acontece, turma? Né? Qual é o contexto em que isso acontece? Bom, é o seguinte. Imagina que nós temos aqui um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo reto, tá? Então vou escolher este ângulo aqui de cima como ângulo reto, ângulo de 90 graus. Se eu descer, né, uma perpendicular, tudo bem? Ó, descer uma perpendicular em relação à hipotenusa, tá? Eu tenho uma altura em relação à hipotenusa. Lembra que o triângulo retângulo, ele tem o lado que fica de frente para 90 graus, que é a hipotenusa, e os outros lados são chamados de catetos. Então, por exemplo, aqui no meu desenho, né, eu vou chamar esse cateto aqui de A, esse cateto aqui de B, e este lado aqui, olha, de hipotenusa C. Claro que quando eu desço uma perpendicular, aparece um triângulo retângulo deste lado e na esquerda também, porque se meia volta é 180, tenho 90 aqui, do outro lado 90, certo? E aí, turma, vamos fazer o seguinte, olha, este pedacinho eu vou chamar de M, tá? Este pedacinho eu vou chamar de N e esta altura eu vou chamar de H, tá? Pelo fato de dos triângulos envolvidos na questão da esquerda, da direita e do externo serem semelhantes, né? As demonstrações estão num vídeo aí no próprio canal, vocês podem voltar que vocês vão ver. Aparecem aqui 5 relações entre as medidas, relações métricas. A primeira, a famosinha que todo mundo conhece, é o Pitágoras, que eu aplico aqui fora. Olha, hipotenusa ao quadrado, C ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá? Inclusive, vamos utilizar justamente essa no próximo exercício. Depois, altura ao quadrado, h ao quadrado, é igual a m vezes n. M vezes n. Qual a próxima relação? O cateto a ao quadrado vai ser a projeção. O que é a projeção deles? Imagina que você tem um sol aqui, ele ilumina. Você tem uma projeção perpendicular. Isso daqui, olha. Então, o cateto a ao quadrado vai ser a projeção dele vezes a hipotenusa. Então, vai ser m vezes c. MC. Se eu ilumino desse lado, o cateto b ao quadrado vai ser a projeção dele, né, a sombra. Quando eu ilumino aqui, ele projeta essa sombra. Então, b ao quadrado vai ser a projeção vezes a hipotenusa. N vezes c. NC ou NC. Tudo bem? E vamos lá, já tenho 4 fórmulas. A quinta e última, que quando eu tenho um triângulo retângulo, os catetos servem de base de altura. Então, base vezes altura, A vezes B é igual a base vezes altura. Né? Olha aqui a base. C e a altura H, igual a HC. Tá bom? Então, a partir dessas relações, né, agora não faço mais demonstrações, foi feito em outro vídeo, outra oportunidade que vocês podem consultar aqui no canal. Então, a gente parte direto para a resolução do exercício. Tá bom? Vamos lá? Então, nosso primeiro exemplo é esse daqui, olha. Calcular a medida de uma das diagonais de um quadrado de lado L. Vamos lá? Então, primeiro vamos desenhar um quadrado. O que é um quadrado? É um quadrilátero, é uma figura que tem 4 lados, só que não é só isso, né? O quadrado, além de ser um quadrilátero, uma figura que tem 4 lados, ele tem 4 ângulos internos medindo 90 graus, ângulos retos, né? Todos os lados têm a mesma medida, então se ele falou que é lado L, então ó, mede L, mede L, mede L, mede L. Tudo bem? Aí está o quadrado, né? Quadrilátero que tem os ângulos retos, todos os lados com a mesma medida, e paralelos, né? 2 a 2, por isso que formam os ângulos retos. Ele quer a medida da diagonal. Opa, vamos lá. Então, se ele quer a diagonal, deixa eu destacar uma diagonal aqui. Por exemplo, essa diagonal aqui, olha. Vamos traçar essa diagonal. Qualquer uma delas, elas têm a mesma medida. Não sei a medida da diagonal, eu posso chamar de D, posso chamar de X, né? Eu vou chamar de D, né? Vou chamar de D, porque já é, né, no caso, a inicial da palavra, né? Diagonal. Tudo bem? E vamos lá. Dessas relações aqui em cima que nós apresentamos, essas 5 formulinhas, qual é a melhor que se encaixa
para eu resolver esse triângulozinho aqui, olha, esse triângulozinho aqui embaixo. Opa, essa aqui eu acho que eu sei, hein, pro? A melhor é a primeira, é por Pitágoras. Por Pitágoras, teorema de Pitágoras. Por Pitágoras. Pitágoras disse que a hipotenusa ao quadrado, então olhando para esse triângulo achurado, que a hipotenusa é o lado que está de frente para 90, está de frente para 90 graus. Então a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados catetos. Então L ao quadrado mais L ao quadrado. Pessoal, L mais L dá o dobro dele, dá 2L ao quadrado, igual a D ao quadrado. Opa, o que eu faço agora? Perdão, vou passar o meu 2 aqui elevado a 2. Então vai ficar diagonal é igual a raiz de 2L2. Ah, mas tem uma propriedade, professor, que eu posso separar as raízes. Olha, a raiz de 2 e a raiz de L2. E aí eu calculo aquilo que for possível, né? Aquilo que é possível. Então, por exemplo, como aqui está elevado a 2 a raiz ao quadrado, eu posso cortar. Então sobra para mim o quê? L vezes raiz de 2. L vezes raiz de 2. Vem aqui uma fórmula muito importante, gente, que a diagonal de todo quadrado, a diagonal de todo quadrado de lado L vai ser L vezes raiz de 2. Guardem bem isso, essa aqui é a resposta da nossa questão, e ela é extremamente útil na geometria, não pode esquecer, tudo bem? Daqui a pouquinho a gente vai para o segundo exemplo, tá legal?